Não avisei se teria aula ou não, né? Tá corrido aqui o negócio. Tem um monte de gente que manda mensagem pelo WhatsApp e fala: Sandra, por favor, me responde. Tá difícil. São muitas coisas a fazer. Não dou conta. Mas tudo bem, a gente tenta. Então, primeiro eu queria pedir desculpa pela última vez, que eu não consegui estar aqui dando aula. Mas eu de fato passei mal. E acho que passei mal da gestação mesmo, eu acho. Mas eu sempre tento preparar as aulas na semana anterior. Mas nem sempre eu consigo. Então, no dia anterior eu passei mal e não consegui preparar as aulas. Então, daí ficou... Preparar a aula, né? Então, daí ficou enrolado. Então, aí eu não consegui dar aula. Mas cá estou. Certo? Para dar aula. Vinda de um retiro. Então, tô animada. Com o propósito de conseguir manter firme essas aulas de terça-feira. Todas as terças-feiras de manhã. Certo? Espero que a gente não tenha muitos contratempos ainda. Então, isso. Na última aula, a gente falou sobre Deus, né? A gente falou sobre a unidade de Deus, a gente falou o que era Deus, né? E o que ele significava para cada um de nós, né? Para nós católicos, né? E daí, eu falei um pouquinho de que Deus era um Deus, né? Em 3 pessoas. E daí agora a gente vai se aprofundar um pouco nessa realidade da Santíssima Trindade, tá? Eu vou tirar então os comentários aqui, senão fica todo mundo... Peraí. Senão fica todo mundo meio perdido, né? Depois eu ligo de novo no final, tá bom? Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a Santíssima Trindade e obviamente que vai ser uma aula um pouco mais teórica, né? Porque acaba, obviamente, no final eu vou falar um pouquinho de consequências práticas dessa realidade de a gente saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma aula um pouco mais conceitual, tá? Então é um pouco mais chata, digamos assim, mas é uma aula importante porque como a gente está dando uma aula de catequese, é importante a gente saber no que a gente acredita, né? No que nós católicos acreditamos, tá bom? Então, o mistério da Santíssima Trindade não é um mistério que é um apêndice no que a gente acredita. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da nossa fé católica, tá? Então, para que a gente seja católico, a gente precisa acreditar que Deus é um e que Deus é trino, tá? Então, isso é constitutivo da nossa fé católica, tá bom? Então, isso não é um acidente dentro da nossa fé. Isso é algo que é um mistério central da nossa fé, tá? Por que é um mistério? É um mistério justamente porque, como a gente já falou nas outras aulas, a nossa razão não consegue chegar a essa realidade de que Deus é uno e trino. A gente consegue, através da nossa razão, a gente já viu, chegar na existência de Deus, mas a gente não consegue conhecer de fato quem é Deus, as propriedades de Deus, digamos assim, o que é Deus de fato, a sua substância, tá? Do que ele é feito. Então isso a gente só conseguiu chegar a essa conclusão a partir da revelação de Jesus Cristo. Então a gente conseguiu, através do Antigo Testamento, a gente conseguia saber a nota da unidade de Deus, né? Esse aspecto de que Deus é uno, que existe apenas um Deus e que não existem vários deuses. Então, isso a gente continua acreditando. Existe apenas um Deus, né? Então, por que a gente fala em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então, nós acreditamos em 3 deuses, né? Ou a gente acredita em um Deus? Então, não entendo, porque a gente fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Parece que a gente tá falando de 3 deuses diferentes, né? Então, justamente o mistério da Santíssima Trindade, ele vem explicitar isso. O que significa isso? Que existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que existe um só Deus, né? Qual é a substância divina do que ele é feito? Qual é essa sua natureza, né? Então, é um pouco disso do que a gente vai conversar.
Algumas vezes durante as nossas aulas a gente vai falar sobre economia da salvação, né? O que significa isso? Economia significa todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela no mundo, né? Então, Deus agindo na história, como ele age na história, e através dessa ação dele na história, a gente consegue, ele consegue, na verdade, se mostrar para nós, né? Então, através da obra da criação, através da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, através do que os profetas falaram. Então, isso a gente chama de economia, né? Então, a teologia é um estudo de Deus, dele em si, né? E a economia da salvação, a economia significa justamente a ação de Deus no mundo, e através dessa ação a gente conseguir entender as notas de Deus, o que ele se revela para nós, tá bom? Então, através dessa economia, a gente pode saber que Deus é ao mesmo tempo uno, então Deus é um só, e ao mesmo tempo trino. Então, para nós católicos, Deus é um só, mas ao mesmo tempo são 3 pessoas, tá bom? Então, como que a gente conseguiu chegar mais claramente a essa realidade que Deus é uno e Deus é trino? Então, como eu dizia, no Antigo Testamento ficou muito claro que Deus era uno, que Deus era um só, não eram vários deuses, certo? E através do Novo Testamento, através da vinda de Cristo, ficou claro a presença do Filho, que é filho do Pai, e que o Pai gerou o Filho, né? E que da presença do Espírito Santo, né? Então ficou claro que tanto o Filho quanto o Pai procedem de Deus, tanto o Filho quanto o Espírito Santo procedem de Deus Pai, né? Mas ao mesmo tempo, o Filho e o Espírito Santo procedem de Deus Pai, mas eles têm a mesma dignidade de Deus Pai, né? Eles não são menores nem maiores do que Deus Pai. Eles têm a mesma dignidade, ou seja, mas ao mesmo tempo não são coisas diferentes. É o próprio Deus, a gente vai explicar um pouco mais pra frente, com a mesma natureza, a natureza divina, sendo que são 3 pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a revelação da Trindade, ela acontece na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a chamar a Deus Pai de Pai, né? E ele fala como aquelas criancinhas israelitas chamavam o seu paizinho. Então ele chamava Abba, Pater. Então ele chamava o pai de pai com muita intimidade. Então a relação do Filho, Jesus Cristo, com o Pai era uma relação filial, mas uma relação diferente de nós, filhos de Deus. Era uma relação específica de ser filho. Era um ser filho diferente, justamente porque Deus, Filho, Jesus Cristo, tem a natureza divina. Nós temos natureza humana. Então a gente vai ver um pouco mais pra frente que a gente não tem a mesma natureza de Deus. O que Deus quer é que a gente participe da sua natureza divina, e a gente faz isso através do batismo, que esse batismo vem através de Jesus Cristo. Então, por isso a gente diz que nós somos filhos adotivos de Deus, né? Então, nós não temos a mesma natureza divina. Então, Deus, Jesus Cristo, ele tem a natureza divina. Então, ele é de fato filho de Deus. Ele é Deus, filho de Deus, tá? Então, Jesus Cristo, ele se comporta como o Filho, né? Ele se dirige ao Pai, como eu falava, né, nessa oração em aramaico, fala Abba Pater, né? Como paizinho, como meu pai, né? Então, ele se dirige como o seu filho. No início da vida pública, quando ele é batizado lá por João Batista, né? Ele é batizado e daí aparece a voz de Deus Pai falando, né? Eis o meu filho muito amado, né? E aí desce sobre ele o Espírito Santo. Ali fica muito claro a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na transfiguração, quando Cristo se transfigura no Monte Tabor,
acontece a mesma coisa, né? Deus fala, eis o meu filho muito amado em quem coloquei todo o meu afeto, né? Então, mostra Deus Pai como sendo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele sendo de fato Filho, né? Então, Cristo é Filho de Deus Pai de uma maneira como ninguém foi. Então, Cristo não foi apenas um profeta, uma pessoa super especial que foi tratado de forma muito especial por Deus. Não, a igreja ensina que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele tem natureza divina e sempre teve e sempre existiu. A gente vai ver a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então a Santíssima Trindade tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, que sempre existiu, porque esteve na eternidade, não teve um momento que ela passou a existir, sempre existiu, que tem a mesma dignidade das outras 3 pessoas da Santíssima Trindade. Essa pessoa encarnou, entrou na história e passou a também ser homem. Então Jesus Cristo, a gente aprende que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Antes da encarnação, ele não era verdadeiro homem, ele era verdadeiro Deus. E quando ele encarna, ele entra na história, ele passa a ser verdadeiro homem também. Então, em Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é um profeta iluminado, uma pessoa maravilhosa que teve grandes dons e que fez muitos milagres e uma pessoa especial. Ele era uma pessoa especial, mas ele era Deus. Ele era de fato Deus. Só que a gente vai ver também isso ao longo da catequese, que ao mesmo tempo que ele era Deus, ele viveu como homem. Ele se encarnou na história. Então ele cresceu em idade, em sabedoria e graça. Isso de fato é um mistério, né? Então Jesus Cristo, ele aprendeu sim de Nossa Senhora as coisas do Antigo Testamento, ele aprendeu os salmos, ele aprendeu a rezar, ele aprendeu de São José o ofício de carpinteiro, ele aprendeu de Maria como lidar com as pessoas, como eram as boas maneiras da sua época, né? Então ele aprendeu a viver na humanidade, embora fosse Deus, né? Enfim, a gente vai falar mais disso quando a gente for falar do próprio Cristo, né? Então, Jesus Cristo, ele chamava Pai de uma maneira diferente do que a gente chama e nos ensinou que a gente também podia chamar a Deus de Pai. Mas a paternidade que Deus tem sobre nós é uma paternidade diferente da paternidade de Jesus Cristo Filho. Porque nós, como eu disse, como batizados e como ele nos ensinou, a gente pode, por Cristo, chamar a Deus de Pai. Mas, de fato, nós não temos a mesma natureza de Deus, né? Então, nós não somos filhos propriamente, né? Nós somos filhos adotivos de Deus, né? Então, Cristo, de fato, ensina, quando a gente vai rezar o Pai Nosso, que a gente chame Pai Nosso, né? Então, a gente pode sim chamar Deus de Pai, mas essa paternidade, essa maneira que a gente pôde começar a se relacionar com Deus, né? E de fato Cristo mostrar quem de fato era Deus Pai, o amor de Deus Pai para conosco, que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Isso tudo foi uma revelação de Jesus Cristo, né? Então, Cristo, portanto, mostrou que Deus era único, mas ao mesmo tempo ele não era sozinho. Ao mesmo tempo, ele é composto de 3 pessoas que se relacionam entre si e há uma relação de amor. E essa relação de amor que há na Santíssima Trindade, ela esbanja, ela transborda de si. E aí, esse transbordar de amor da Santíssima Trindade, isso tudo cai sobre a criação, isso tudo cai especialmente sobre o homem, né? E em Jesus Cristo a gente passa a poder
nos relacionar com Deus de maneira divina, né? Que a gente não poderia fazer isso antes, tá bom? Então, olhando para o relacionamento de Deus Pai e de Deus Filho, né, Jesus Cristo, a gente descobre que há um terceiro Deus, que não é uma terceira pessoa, vamos ser mais próprios, é uma terceira pessoa que é o Paráclito, que é o Espírito Santo. Então Cristo fala, quando eu for embora, eu enviarei a vocês um novo Paráclito, um outro Paráclito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, e da relação de amor entre o Pai e o Filho vem o Espírito Santo, que é amor, e esse Espírito Santo, ele age em nós, nos fazendo ser como Cristo, para que a gente possa se relacionar com o Pai como Ele. Então o Espírito Santo guia a nossa alma, os nossos afetos, a nossa inteligência, a nossa vontade, para que a gente possa de fato fazer a vontade de Deus. Então, quando Cristo foi embora na ascensão, ele deixou o Espírito Santo. Agora a gente viveu a festa de Pentecostes, né? E na festa de Pentecostes ficou muito claro, a gente vai lendo os Atos dos Apóstolos, que depois que, aconteceu a morte de Cristo, a sua paixão e morte, e aí ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, os apóstolos ainda ficam um pouco perturbados, sem exatamente entender o que estava acontecendo. Quando vem o Espírito Santo, eles de fato mudam, eles de fato se transformam. Eles que antes estavam reclusos no cenáculo, com muito medo de serem mortos, com medo e que tiveram medo na paixão de Cristo e que fugiram, eles, quando vem o Espírito Santo, eles se transformam em verdadeiros soldados de Cristo, em verdadeiras pessoas que entendem as coisas. E Cristo já disse na sua pregação que seria assim, que quando viesse o Espírito Santo, eles iam relembrar todos os ensinamentos que ele os deixou e, de fato, eles iriam entender as coisas com mais profundidade. E foi o que aconteceu. É impressionante, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, nem parece o mesmo Pedro, né, que era antes. Não parecem as mesmas pessoas. De fato, elas passam, eles se transformam, eles começam a se alegrar por poder sofrer como Cristo sofreu. E isso antes não era assim, eles fugiram da dor, né? Eles fugiram, não queriam participar daquela paixão com medo de também sofrerem aquilo. E quando vem o Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, eles passam, Pedro começa a falar com uma eloquência incrível. Ele começa a conseguir entender todas as coisas e eles passam a explicar às outras pessoas sobre a vida de Cristo, né? Sobre as coisas que tinham acontecido antes, né? Filipe vem e explica como é que é o nome daquela... Eu não me lembro mais do nome do personagem do Novo Testamento. E aí ele explica o que estava acontecendo, ele explica as escrituras. O personagem, que eu esqueci o nome, ele fala, como é que eu vou entender tudo que está escrito aqui? E daí ele mesmo explica as escrituras a ele, né? Então eles como que começassem a ter a inteligência aberta, começassem a relembrar as coisas de Cristo e a viver todos os ensinamentos, né? Então, de fato, o Espírito Santo, ele começa a vivificar a igreja, a dar vida à igreja e a orientar a igreja de acordo com o que Deus espera, né? Com todas as coisas que Cristo os ensinou. Eles começam a fazer milagres, enfim. Eles começam a ter uma vida, de fato, muito diferente com a vinda do Espírito Santo. E esse fica muito claro o papel do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Depois vai ser o Espírito Santo que vai iluminar os evangelistas a escreverem os evangelhos, que vai, colocar ali o que era de fato importante dos ensinamentos de Cristo. A gente sabe que aconteceram muitas outras coisas, acho que São João que fala isso, aconteceram muitas outras coisas que não é possível colocar nesse livro, que a gente não ia parar de escrever de tantas coisas que aconteceram na vida de Cristo, mas ficaram ali impressas e escritas as coisas importantes para que a gente pudesse viver a fé como ela deve ser vivida, né? Então,
o Espírito Santo está sempre na igreja orientando, né? Orientando os concílios para a gente saber quais são as verdades de fé que a gente precisa acreditar, para ajudar que a igreja esclareça essas questões de fé. Então, a Santíssima Trindade é algo que os primeiros cristãos já acreditavam, que Cristo era Deus, que existia Deus Espírito Santo, que existia Deus Pai. Só que eles não conseguiam expressar em palavras o que era de fato a Santíssima Trindade, né? Então, de fato, os primeiros cristãos se uniram até que fizeram o primeiro concílio em 325 de Nicéia, para que eles pudessem tentar expressar em palavras aquilo que era a fé católica, aquilo que era a fé dos primeiros cristãos, a fé da Santíssima Trindade. Então se fez um concílio em que os bispos se reuniram, né, para que pudessem explicitar aquilo que era a fé, de que existia de fato um verdadeiro Deus, que existia uma natureza, a natureza divina, que existiam três pessoas, que eram três pessoas distintas, mas que estavam no mesmo Deus, né? Então, eles conseguiram mostrar o que era a substância de Deus, né? O que era Deus e quem era Deus. Então, isso tudo ficou mais explícito nos concílios. E quando acontecem nos concílios, normalmente, não necessariamente, mas acontecem às vezes os dogmas de fé. E esses dogmas de fé são justamente essas estacas que definem o caminho da fé, que faz com que a substância se mantenha ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem, por exemplo, uma árvore, né? E essa árvore, antes dela ser uma árvore frondosa, ela tinha uma semente. E essa semente, depois ela criou uma folhinha, e depois ela criou um caule, e depois ela criou outros galhos, outras flores, né, frutos, até que ela se transformasse numa árvore frondosa, né? Então, desde a semente até a árvore frondosa, sempre foi, por exemplo, mangueira, sempre foi aquela árvore, né? A semente era uma semente de mangueira e a árvore frondosa era uma árvore frondosa de mangueira. Então, a substância mangueira, ela sempre existiu, só que ela se modificou externamente. No entanto, a substância se manteve, né? Por exemplo, quando a gente era pequenininho e a gente estava no ventre da nossa mãe, a gente já era nós. A gente era eu não era outra coisa, não era um cachorro, eu não era um gato, eu não era, enfim, uma planta e depois me transformei em mim. Eu já era eu. A minha substância já estava ali. E ao longo do tempo, eu fui ficando um bebezinho, depois uma criança, um adolescente, hoje eu sou uma adulta, daqui a pouco eu vou estar idosa. Só que a substância sâmia sempre esteve ali. Eu, quando criança, não era outra coisa. Se a gente for pensar hoje, a gente conhece a renovação das células. Bem, de tempos em tempos, as minhas células se renovam completamente. As células que existiam em mim há um tempo atrás, elas já não são mais as mesmas células. E nem por isso eu deixei de ser eu mesma. Há algo que se mantém, que é a minha substância sâmia. Eu continuo existindo, né? Então, é mais ou menos essa analogia que acontece na igreja, né? Então, a substância da nossa fé é necessário que ela se mantenha. Então, quando vem a igreja e promulga os seus dogmas de fé, ela está dizendo, bem, isso é a substância da fé católica. É nisso que a gente acredita. Esse é o fio condutor que se mantém, que mantém a substância da nossa fé. Então, por isso que para a gente ser católico, a gente precisa acreditar nessas verdades de fé, nas verdades que estão no credo, né? Nas verdades que, bem, para que nós sejamos católicos, a gente precisa acreditar. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio que Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, foi
julgado sob Pôncio Pilatos, que ressuscitou, enfim, desceu à mansão dos mortos. Então, existem as nossas verdades de fé que a gente precisa acreditar e isso se mantém a substância. Outras coisas vão mudando. Por exemplo, na época dos apóstolos, não se utilizava batina, né? Na época dos apóstolos, não se tinha internet. Na época dos apóstolos, a catequese não era feita como está sendo feita agora. Nossa, eu estou falando agora ao mesmo tempo com 1.900 pessoas, né? Através de um meio virtual. Na época dos apóstolos, não se tinha firme o catecismo da Igreja Católica, nem a Bíblia existia ainda, né? Então, mas é a mesma substância, é a mesma igreja, as verdades de fé, elas se mantêm. Então, por isso a igreja tem os dogmas de fé. Normalmente esses dogmas, eles vêm, eles se transformam em... é nisso que nós católicos acreditamos a partir de heresias que vêm. Então, por exemplo, no início da cristandade, bem no início, os cristãos acreditavam que Cristo era Deus. A dificuldade era que muitas pessoas achavam que Cristo, tudo bem, era Deus, mas ele não era homem, ele era só Deus. Ele era um Deus que estava aqui e ele não era homem de verdade. Então a igreja, diante dessas heresias, ela precisa se posicionar. Bem, no que a igreja acredita? Nós acreditamos que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então, o dogma da Santíssima Trindade vem do primeiro concílio, do concílio de Nicéia, né, que veio dizer, bem, a fé católica é de que existe um Deus e 3 pessoas. E ali a igreja conseguiu explicitar através de palavras consubstancial ao Pai, por exemplo, né, dessas palavras que são palavras difíceis do que é pessoa, enfim, para que a gente pudesse entender com um pouco de mais clareza o que é o mistério da Santíssima Trindade. Sabendo que a gente falou nas últimas aulas, a gente não vai conseguir entender completamente, porque isso é um mistério muito maior. A gente não é capaz de mensurar, ou seja, é de fato incomensurável a grandeza de Deus, aquilo que a gente é capaz de entender de Deus, né? É como aquela história que eu contei da formiguinha. Uma formiga não vai conseguir bem imaginar que a gente tem inteligência, que a gente tem vontade, que a gente consegue construir tudo aquilo que a gente constrói, porque para ela isso é fora da natureza dela, do que ela é capaz de entender. Esse mesmo processo acontece com Deus, né? Então a Santíssima Trindade é uma tentativa que nós temos de entender Deus, né? De que Ele se revelou e de a gente tentar colocar isso de maneira clara, né? Cristo não falou todas essas coisas em relação à Santíssima Trindade de maneira explícita, né? Então, foi necessário que a gente visse tudo isso, visse a tradição falada, a tradição escrita e, bem, no que a fé católica acredita, né? E a discussão entre bispos e tal havia, né, para que a gente pudesse colocar isso da maneira mais clara possível e que ficasse mais claro possível qual é a fé apostólica, né? Qual é a fé católica em relação a essas verdades essenciais, essas verdades substanciais da nossa fé, né? Então, voltando um pouco, então Deus Pai, que permanece em luz inacessível, Ele envia o Filho e o Espírito Santo de maneira diferente. O Filho se encarna, né? O Filho, a gente foi capaz de ver o Filho, digamos assim, né? Em Jesus Cristo, a gente foi capaz de ver o Filho. O Filho, de fato, se encarnou. Ele entrou na história dessa maneira, através da encarnação, através do seio de uma mulher, através de uma família, de Maria, José e Jesus, né? Ele entrou dessa maneira, ele falou com os apóstolos, comeu com os apóstolos, enfim, ele teve uma vida real, uma vida humana, né? Já o Espírito Santo não, a gente não é capaz de ver o Espírito Santo, a gente é capaz de sentir os seus carismas, né? De sentir a ação do Espírito Santo na nossa alma, de perceber o Espírito Santo trabalhando na nossa alma. Como eu falei de novo, nos Atos dos Apóstolos isso fica muito claro, a ação do Espírito Santo, né? E a gente é capaz de perceber a ação do Espírito Santo na nossa própria vida. Então, foram
dois paráclitos que Deus Pai enviou ao mundo de maneiras diferentes, né? Mas é o próprio Deus, tá bom? Então, diante da ação de Deus na história, como a gente falava, da economia, a gente vê que Deus é ao mesmo tempo 1 e 3. Ele é 1 mais 3. Uma natureza mais 3 pessoas, né? Então, Deus é único, mas ele não é sozinho. Ele é uma relação da Trindade, tá? Então, o Pai é revelado pelo Filho, né? E pelo relacionamento de Cristo com o Pai, a gente vê o Espírito Santo, tá bom? Então, como a gente falava, né? Os apóstolos, eles viam Jesus falando com o Pai, viam que ele se retirava para conversar com o Pai. É engraçado, acho que é Felipe que fala, bem, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala, bem, há tanto tempo eu estou convosco. E quem me viu, viu o Pai. Enfim, nós somos uma pessoa, né? Não é possível, né? E daí os apóstolos viam aquilo, bem, como pode? Aquele que come conosco o peixe na beira do lago, como ele pode ser o próprio Deus? Como ele pode ser um com o Pai, né? E aí, como eu dizia, isso tudo eles passam a compreender esse grande mistério de forma mais clara quando vem o Espírito Santo, né? E daí eles passam bem, nós não temos dúvidas mais sobre isso. A gente é capaz, inclusive, de falar sobre esse assunto. E antes eles ficavam meio confusos, né? Então antes eles não conseguiam acessar essa profundidade. Depois essa profundidade ela vai cada vez tomando conta dos apóstolos e ao longo do tempo, através dos santos, através do magistério da igreja, o mistério da Santíssima Trindade foi cada vez sendo mais desvendado, digamos assim, explicitado, né? E muitos santos escreveram sobre o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho foi um. Eu tô lendo Santo Agostinho e é bem muito incrível como o Espírito Santo vai revelando as coisas para ele, não novas revelações, né? Mas vai ajudando que ele consiga explicitar a outros fiéis sobre a Santíssima Trindade, não novas coisas, mas permitindo que as palavras digam sobre a Santíssima Trindade, né? Então, a fé trinitária ela foi estabelecida no ano de 325 e 381 nos concílios de Nicéia e Constantinopla, e esses dois concílios eles estavam tentando falar contra as heresias que negavam a divindade do Filho e que negavam a divindade do Espírito Santo. E daí eles vieram e falaram, não, Deus Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus. Os três são Deus, mas não são deuses diferentes, é o mesmo Deus, né? Deixa eu ver aqui o que eu já falei pra vocês. Isso. Então, uma outra maneira de explicar isso aqui o que acontece, essa questão de que a igreja vai tentando encontrar palavras para explicar aquilo que ela já de fato crê, né? Então, por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente não tem noção exatamente de quem nós somos. Um bebezinho, ele não sabe exatamente quem ele é, que temperamento ele é, do que ele é capaz, quais são as qualidades deles, os seus defeitos, até onde ele pode, da onde vêm os seus impulsos, da onde vem exatamente, por que às vezes eu fico irritado, por que às vezes eu me sinto feliz, o que me deixa feliz, enfim. Com a maturidade, o que vai acontecendo? E de fato é isso que a gente deseja, e é isso que é ser maduro. É a gente tomar consciência cada vez mais clara para nós mesmos de quem nós somos, as nossas capacidades, o que é em mim inteligência, o que é paixão, o que as paixões significam para mim, né? Como que eu faço para controlar determinados impulsos dentro de mim? Como eu faço para expandir determinadas coisas que são necessárias para o desenvolvimento da minha personalidade,
né? Da onde vem determinados impulsos? Quando eu me sinto irritada, o que me faz me sentir irritada? Por que eu reajo dessa maneira? E como eu controlo a minha reação? Isso é maturidade. Então, é a gente conhecer quem a gente de fato é e a gente dominar essa realidade de quem de fato nós somos. Isso é nós sermos maduros. O que acontece é que o fato da gente descobrir quem a gente é não mudou a gente. A gente não passou a ser outra pessoa. A gente sempre era quem a gente é, né? Mas a gente explicita para nós mesmos quem nós somos. Então, de fato, o mistério da Santíssima Trindade, e ao longo do tempo, do que a igreja fala sobre o mistério da Santíssima Trindade, não é que ela está inventando coisas novas. Ela só está explicando para nós mesmos e para ela mesma quem de fato é a Santíssima Trindade, né? Então não são coisas novas que surgem, a Santíssima Trindade é aquilo, ponto. Mas a gente fica tentando entender, explicitar, para que a gente possa se relacionar com a Santíssima Trindade, para que a gente possa, como que a Santíssima Trindade vive em mim, como que age o Pai, como que age o Filho, como que age o Espírito Santo, como eu posso me relacionar com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? Enfim, então é isso que acontece ao longo do tempo. A fé, ela tá lá. O que a gente acredita tá ali. O que acontece ao longo do tempo, de fato, é a tomada de consciência da própria igreja dessa realidade. Tá bem? Então, é isso. Então, o que é o mistério da Santíssima Trindade, né? Tentar mais ou menos resumir, né? Então, é uma natureza, que é a natureza divina, em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando a gente pergunta para algo, por exemplo, se eu tenho imagina que isso é de vidro, tá? Se eu tenho um copo de vidro e eu pergunto o que é, você vai me responder: é copo. Se eu pego isso aqui e jogo no chão e ele quebra, eu pergunto o que é. Você diz vidro, vidro, caco quebrado, né? Mudou a substância, não é mais aquilo que era, né? Aquilo já é outra coisa. Então, quando a gente pergunta o que é, a resposta que a gente recebe é a natureza, a essência, a substância, tá? Então, quando a gente pergunta a Deus o que é Deus, a nossa resposta é Deus. É a natureza dele. Ele é Deus, é a natureza divina. Quando a gente pergunta quem é, a resposta que a gente recebe é a pessoa. Então, quando eu falo assim, o que é você? Você fala, eu sou um ser humano. Quem é você? Eu sou a Sâmia, eu sou a Joana, o João, a Maria, o Pedro, né? Então, quando a gente pergunta quem é Deus? Deus é Deus, natureza divina. Quando a gente pergunta quem é, a gente recebe 3 respostas diferentes. Quem é aquele que criou o mundo? É Deus Pai. Quem é que se encarnou? Foi Deus Filho, né? Quem é que foi derramado no coração dos fiéis em Pentecostes? Deus Espírito Santo. Então a gente meio que divide as ações divinas, através das ações divinas, em 3 pessoas. Então a gente pergunta quem é? Esse é Deus Pai. Esse é Deus Espírito Santo. Esse é Deus Filho. Então a gente fala quem é? Esse é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que é? É Deus. Então é isso. Então, Deus Pai é Deus. Deus Filho é Deus. Deus Espírito Santo é Deus. Quem é? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a natureza é uma. Todos eles são Deus. Deus, natureza divina, com a mesma substância. Por isso a gente diz que Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo são consubstanciais. Eles têm a mesma substância, só que eles são pessoas distintas, tá bom? Então, a fonte da unidade da Santíssima Trindade é Deus Pai, tá? Quando Deus Pai, não é muito bem isso, porque não houve um momento que isso existiu, porque a Santíssima Trindade é eterna. Então não houve um momento que surgiu Deus Pai, Deus Filho e surgiu Deus Espírito Santo, né? Os 3 são eternos, os 3 sempre existiram, mas
o filho foi gerado pelo pai. E quando o pai gerou o filho, gerou Deus Filho, ele gerou ele totalmente em si. Então Deus Filho, ele foi gerado pelo pai e tudo que tinha no pai passou a ser Deus Filho, né? Então os dois têm a mesma dignidade, como eu dizia no início. Não, o pai não é maior do que o filho, que não é maior do que o Espírito Santo, né? Deus Pai deu tudo de si. Aí quando a gente fala Deus deu, parece que aconteceu em um momento na história, né? Mas não, isso tudo é eterno, sempre foi assim. Enfim, é uma maneira didática de a gente entender, né? Então Deus deu tudo de si, né? Então, o que mais que eu preciso falar para vocês? Então, talvez uma maneira de a gente entender isso, que o Filho é essa imagem perfeita de Deus Pai, é mais ou menos como quando a gente conhece a nós mesmos e o nosso conhecimento de nós mesmos, ao mesmo tempo que ele é algo que está fora de nós, ao mesmo tempo somos nós. Não sei se deu para explicar. Então, meio que o filho, eu tenho medo de dizer e falar besteira, né? Ele é o espelho o filho é um espelho do pai, mas ao mesmo tempo eles são a mesma coisa, né? Então, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, ele é o amor mútuo que há entre o pai e o filho, né? E o nome disso se chama expiração, né? O surgimento do Espírito Santo se chama expiração. Então o Espírito age como a vontade que se move a um bem direcionado, tá bom? Eu queria ler para vocês aqui uma explicação sobre a Santíssima Trindade, que vai falar muito melhor do que se eu falar com as minhas próprias palavras, né? Então, o que a fé católica acredita? Que há um só Deus na Trindade. Na Trindade, na unidade. A Trindade na unidade, né? Então, não confundindo as três pessoas e, ao mesmo tempo, não separando as substâncias. É uma mesma substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, outra a pessoa do Espírito Santo, mas só uma é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Igual a glória coeterna e majestade. Então, eles têm a mesma glória e a mesma majestade. Tal Pai, qual o Filho e tal o Espírito Santo, incriado o Pai. Então, não foi criado, né? Sempre existiu. Incriado o Filho. Incriado o Filho significa isso, que ele não foi criado, que ele não teve um início. Incriado o Espírito Santo. Incomensurável Pai, ou seja, não é possível mensurar. Incomensurável Filho. Incomensurável Espírito Santo. Eterno Pai, ou seja, não existiu um início de fato. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito Santo. E, no entanto, não são três eternos, mas um eterno. Como também não são três incriados, não são três incomensuráveis, mas um só criado, um só incomensurável. Semelhantemente, onipotente o Pai. Então, o Pai é onipotente. Onipotente o Filho. Onipotente o Espírito Santo. E, no entanto, não são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo não são três deuses, mas um só Deus. Assim, o Senhor Pai, o Senhor Filho, o Senhor Espírito Santo, e não são três senhores, mas um só Senhor. Pois como somos obrigados pela fé cristã a professar cada uma em sua singularidade como Deus e Senhor, assim a religião católica também proíbe falarmos em três deuses, né? Então, ao mesmo tempo que há de fato três pessoas, não há três deuses, apenas um Deus.
O Pai não foi feito por ninguém, nem gerado, nem criado. O Filho é só pelo Pai, nem feito, nem criado, mas gerado. É isso que eu dizia, né? É como se fosse o espelho do Pai, né? O Espírito Santo é do Pai e do Filho, nem feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, um só Pai, não três pais. Um só Filho, não três filhos. Um só Espírito Santo, não três Espíritos Santos. Nessa trindade, nada é antes e nem depois. Isso que eu dizia, não existiu um momento em que existia só o Pai e não o Filho. Nada é antes ou depois. Nada é maior ou menor. Mas todas as três pessoas, entre si, coeternas, sempre existiram e coiguais. Não há diferença de dignidade. De modo que em tudo, como já foi falado, né, deve ser venerada a unidade da Trindade e a Trindade na unidade. Eu acho que ficou muito mais explicado do que eu poderia explicar, né? Então, o que acontece? Então, toda a ação de Deus na história é obra, portanto, conjunta das três pessoas da Santíssima Trindade, né? Porque elas só se distinguem no interior de Deus. No entanto, cada uma das pessoas imprime nas ações divinas a sua própria característica pessoal, tá? Então, quando, por exemplo, uma família nos dá um presente, estou tentando fazer uma analogia, uma família nos dá um presente, imagina, a família Marcílio me deu um presente. Quando a gente pega o presente, a gente é capaz de perceber características do pai Ítalo, características da mãe Sâmia, características do filho Itinho, do filho Augusto, do filho Álvaro, né? Não sei, cada uma de nós mães, quando a gente pega um presente dos nossos filhos, eu vejo os desenhos dos nossos filhos, dos meus filhos. Nossa, outro dia isso aconteceu, tava eu e o Ítalo, a gente vendo, e a gente viu como cada um conseguiu imprimir a sua característica, né? A sua personalidade nos desenhos que eles fizeram, nas frases que eles escreveram, né? Então, a mesma coisa é isso. Deus, ele... só que no caso são crianças diferentes, né? Mas digamos, a família Marcílio, mas cada um imprime a sua pessoa, né? Então, mais ou menos é o que acontece com Deus e as suas três pessoas. É tudo o mesmo Deus que faz, mas cada um imprime a sua pessoa, né? Então, por isso a gente consegue reconhecer as três pessoas da Santíssima Trindade naquilo que as distingue pessoalmente, né? Então, mediante as suas missões que Deus Pai colocou, a criação do mundo, a salvação do mundo, a santificação do mundo, né? Então, é como se o Filho e o Espírito Santo fossem duas mãos do Pai, que ambas querem trazer os seus filhos ao seu próprio seio, né, de Deus Pai, né? Então, a própria cruz de Cristo vai manifestar ao homem de todos os tempos o eterno dom que Deus faz de si mesmo, né? Então, a cruz de Cristo mostra o quanto Deus se doa completamente, e essa doação, esse dom de si está na Santíssima Trindade, e isso transborda para nós. E esse doar, esse amor, essa relação de amor que existe na Santíssima Trindade, isso foi transbordado, isso caiu em nós, seres humanos, né? Então, por isso a gente diz que a Santíssima Trindade é modelo da família humana, né? Que há uma vida íntima de fato, é um modelo do amor humano. Como a gente deve se amar de maneira transbordante, de maneira fecunda, de maneira total, né? De maneira sem divisão, né? Então, o amor da Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, ele deve ser transportado para o mistério de amor que deve existir em todas as famílias, um mistério de amor humano, de doação total, de fecundidade, as famílias que transbordam o seu amor entre os seus membros
para outras pessoas que estão perto, né? Claro que a gente está fazendo uma extrapolação, mas é exatamente isso, né? Então, aqui se encontra na Santíssima Trindade o valor fundamental da vida de cada pessoa humana, porque cada pessoa humana é um fruto, é o fruto dessa fecundidade que há na Santíssima Trindade, que quer se transbordar, que se transborda de fato para a geração, para a criação, né? E essa criação que em um momento escolheu não amar a Nosso Senhor, né? E Deus está constantemente chamando novamente essa criação para voltar a si, chegando ao cúmulo de dar o seu Filho único em resgate dessa humanidade, né? Então, cada pessoa criada, ela foi criada por Deus, e Deus de fato pensou nessa pessoa, e a vida dessa pessoa não é algo que veio ao acaso, que a Santíssima Trindade não pensou, como a gente dizia na última aula, né? É um transbordar, digamos, consciente da Santíssima Trindade, e que a Santíssima Trindade quer essa pessoa de volta ao seu seio, ao seio do Pai, com a ajuda de Cristo e do Espírito Santo, né? Então, quando a gente é batizado, a gente é enxertado nessa realidade de amor, né? A gente vai falar um pouco sobre o sacramento do batismo, sobre o que isso significa, mas quando a gente é batizado, a gente de fato é batizado em Cristo. A gente passa a ser filho adotivo e se relacionar dentro da Santíssima Trindade como o Filho se relaciona com o Pai e com o Espírito Santo. Isso é bem incrível, né? Então, o batismo é algo realmente excelso e maravilhoso, que permite que a gente entre nessa realidade da Santíssima Trindade, né? Então, por último, eu queria deixar umas palavras de São José Maria, que ele falava isso, né? Procura o convívio com as três pessoas da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a gente de fato pode procurar um convívio pessoal com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Eu posso me relacionar pessoalmente com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, né? Na Santa Missa, a gente vai ver mais pra frente também que a todo momento a gente fala com Deus Pai, a gente fala com Deus Filho, a gente fala com Deus Espírito Santo, e a presença da Santíssima Trindade está ali muito claramente, né? No último domingo a gente viveu a festa da Santíssima Trindade, né? Eu estava lá no meu retiro, a gente fez 3 dias de orações de louvor à Santíssima Trindade, e é uma oração de fato muito bonita, né? E que de fato a gente agradece a Santíssima Trindade existir, digamos assim, e a gente poder fazer um pouquinho de parte dessa realidade amorosa e poder transbordar na nossa vida esse amor trinitário, essa unidade trinitária para a vida das pessoas que estão próximas de nós, e fazer de fato da nossa família um amor verdadeiro, como é o amor da Santíssima Trindade, como foi o amor da Trindade da Terra, como dizia São José Maria, José e Jesus, tá bom? Então, deixa eu ligar aqui os comentários de novo. Então, eu espero que tenha sido claro dentro do possível, porque esse é um tema difícil. Falar da Santíssima Trindade é uma coisa bem... enfim, difícil, mas eu espero que tenha ficado claro para cada um de vocês. E, obviamente, ao longo das aulas, as coisas vão ficando cada vez mais claras, e eu vou tentando dar ferramentas para que a gente possa, de fato, fazer isso que eu li aqui, que São José Maria falava, né? Para a gente conseguir ter um trato especial com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. A gente vai explicando com mais clareza sobre o batismo, sobre todas as coisas, e vai ficando tudo muito mais claro, tá bom? Então é isso, um beijo grande, e se Deus quiser, até terça que vem. Um beijo, tchau, tchau!